Um ponto essencial para a partida das nossas discussões da manhã de hoje dizem respeito a como é que a doutrina espírita enxerga o propósito da vida e a relação dos indivíduos com a própria existência. O que nós encontramos na literatura espírita é que, no dizer do Espiritismo, todos nós somos iguais perante a lei de Deus. Segundo o que o Espiritismo nos oferece, nós podemos até parecer que somos diferentes entre nós, mas segundo a doutrina espírita, todos, absolutamente todos nós, somos iguais perante a lei de Deus. Não existe diferenças entre os espíritos. Neste sentido, nós possuímos uma parábola trazida por Jesus, chamada Parábola dos Trabalhadores da Vinha, que a gente gosta de chamar de Parábola dos Trabalhadores da Última Hora. A Parábola dos Trabalhadores da Vinha conta a história de um dono de vinha, de um dono de uma plantação de uvas, que ele contrata trabalhadores ao longo do dia. Então, ele tem um trabalhador que vai chegar 6 horas da manhã e vai trabalhar o dia todo. Ele tem um segundo trabalhador que vai chegar 9 horas da manhã e vai para o campo. Há um terceiro trabalhador que vai chegar meio-dia, vai trabalhar, portanto, só metade da diária. Existe um quarto trabalhador que chega às 3 da tarde. E um último trabalhador que chega às 5 horas da tarde. São ao todo, portanto, nessa história, 5 trabalhadores diferentes. Só que, apesar deles terem chegado na vinha em momentos distintos, na hora de pagar a remuneração, vai se observar que alguns deles trabalharam 12 horas, enquanto que o último trabalhou apenas uma única hora. Apesar de um ter trabalhado 12 e o outro ter trabalhado apenas uma, o pagamento feito pelo senhor da vinha é de 1 denário, ou seja, ele paga uma diária completa, tanto para o que chegou no final, como para o que chegou no início do dia. E nesse propósito, a mensagem deixada para Jesus é que, independente das características que nós possamos apresentar externamente, todos nós valemos absolutamente 1 denário. Rainha Elizabeth da Inglaterra, 1 denário. A empregada que trabalha na nossa casa, a diarista que limpa a nossa casa, 1 denário. O homem que revira as latas de lixo atrás de alimentos, às vezes até apodrecido, 1 denário. A criatura abandonada num hospital psiquiátrico sem a menor perspectiva de restabelecimento da sua sanidade, 1 denário. O espírito que experimenta hoje uma existência com deformidades graves, físicas e mentais, dentro de uma perspectiva de quase nenhuma possibilidade de comunicação com o mundo externo, 1 denário. Todos nós valemos 1 denário. Somos todos, portanto, idênticos diante da lei de Deus, sem nenhuma perspectiva de que algum de nós possua uma condição de vida superior ou inferior aos demais companheiros. Mas de onde vem essa ideia de que nós sejamos iguais perante Deus, se nós somos
tão diferentes? Se a rainha da Inglaterra é uma personagem tão importante na nossa sociedade, de onde vem essa leitura de que nós somos todos iguais, considerando as perspectivas tão complicadas que a gente observa nesse sentido? E aí a doutrina espírita vai oferecer para nós uma percepção da existência de uma maneira muito diferente daquela que nós estamos acostumados a imaginar. Por quê? Porque, no dizer da doutrina espírita, nós todos somos almas imortais, significando dizer que nós iremos existir para todo sempre, que a vida é muito maior do que a existência e que, portanto, não faz sentido que nós venhamos a acreditar que aquilo que nós vivemos hoje, na minha existência terrena de agora, é a expressão lídima daquilo tudo que seja a minha vida. Não, não é verdade. A vida é transcendente, a vida é muito maior do que a existência. E nesse caminho tortuoso que a vida possui para nos levar até a felicidade, o homem vai experimentar uma série de situações para o seu desenvolvimento. No dizer da doutrina espírita, a experiência é o caminho para o progresso da criatura humana. É impossível evoluir sem experimentar. O espírito precisa experimentar para que ele possa crescer. Não tem como. Eu preciso viver as diversas experiências que a vida me pede para que eu desenvolva as potencialidades de conhecimento intelectual e de conhecimento moral que a vida vai me pedir. Por essa razão, a condição essencial e inarredável para que o espírito evolua é experimentar, é viver, é passar pelas experiências que a vida tem. O espírito, portanto, não alcançará a plenitude se ele não viver a experiência da maternidade, a experiência de gestar, amamentar, cuidar, ver crescer. O espírito precisa disso. O espírito precisa da experiência da paternidade para que ele possa crescer. Nós precisamos exercer as várias profissões para o desenvolvimento das nossas potencialidades. Nós precisamos exercer funções na vida social distintas para que a gente possa aprender as nossas condições que dizem respeito ao que cada uma das profissões e condições sociais que a vida nos pede estejam nos sendo oferecidas. Ser a rainha da Inglaterra nos dá muitas experiências, mas não todas. Existem outras experiências que o espírito também precisa e que uma rainha da Inglaterra não é capaz de perceber. Nós, portanto, vivemos várias circunstâncias durante a nossa vida. E, nesse sentido, uma existência humana é absolutamente insuficiente para que a gente aprenda todos os saberes que a vida tem. Tudo de física, química, matemática, biologia, geografia, história. Quantos anos um homem deveria ter que viver sobre a Terra para que dominasse todos os saberes? Quantos séculos, quantos milênios nós deveríamos viver sobre a Terra para que nós dominássemos todo o conhecimento? E quantos outros séculos, quantos outros milênios o espírito humano precisaria para aprender, para que ele conseguisse ser justo, afetuoso, fosse capaz de
trabalhar na nossa sociedade, oferecendo a todas as criaturas humanas o verdadeiro sentimento por excelência, o amor. Isso mostra que uma existência só que a gente vive é insuficiente para o desenvolvimento do espírito. Assim, portanto, as almas estão consagradas a encarnarem na Terra um sem número de vezes, até que ela consiga, evidentemente, alcançar padrões de compreensão intelectual e moral que lhe dê acesso à felicidade. O espírito, por isso, vai viver diversas existências corporais. A reencarnação é um determinismo divino, através do qual o espírito retorna à vida corporal para novas e diferentes experiências, no sentido de abrir dentro de si próprio novas perspectivas de conhecimento, de aprendizado, de desenvolvimento das suas potencialidades. Assim, portanto, na questão 120 de O Livro dos Espíritos, nós iremos encontrar uma pergunta feita por Allan Kardec, na qual é indagado a ele se é necessário que o espírito passe pelo mal para chegar ao bem. E a resposta para essa pergunta é: não é necessário fazer o mal para chegar ao bem. O homem não precisa passar pelo mal para chegar ao bem, mas o homem precisa passar pela experiência para que ele consiga se desenvolver. Assim, a experiência vai exigir que o homem enfrente diversas circunstâncias que a vida nos apresenta. Nesse processo de desenvolvimento nosso, das experiências que nós temos que viver, o Espiritismo nos fala que a razão pela qual a gente reencarna, a razão pela qual o espírito renasce, é porque nós temos uma necessidade imperiosa de sermos felizes. Todos nós queremos ser felizes. E o destino de todas as criaturas é a felicidade. Porque à medida que o espírito vai se identificando com o amor, que ele vai aprendendo a amar, ele vai aprendendo a ser feliz. Em outras palavras, existe na doutrina espírita uma relação estreita entre amor e felicidade, no seguinte sentido: eu não consigo ser feliz sem amar. Então, eu preciso desenvolver amor em mim para que eu consiga alcançar essa felicidade. É por esse motivo que os espíritos, então, estão atrás de desenvolver o amor para que consigam ser felizes. No mundo espiritual, a gente poderia, sim, ser feliz. Claro, poderia, não precisaria reencarnar. Mas eu não tenho como provar se realmente eu mudei. Porque no mundo espiritual eu posso me iludir sobre os meus sentimentos. Eu posso achar que eu sou bom sem verdadeiramente ser. Então, às vezes, eu acho que eu já venci uma dificuldade que eu tinha. Eu acho que eu já venci. Porque lá no mundo espiritual eu acho que eu já estou vitorioso, mas eu posso não estar. Eu posso estar equivocado sobre o meu próprio estágio evolutivo. Então, o que faz Deus? Oferece para os espíritos a reencarnação. Por quê? Porque na reencarnação, o espírito reencarna e a carne abafa as suas lembranças, reduz a sua compreensão sobre si mesmo. E só aquilo que de fato existe no interior de nós é que nasce conosco. Nós só iremos nascer com aquilo que de fato pertence à nossa própria vida, aquilo que eu de fato acredito. Se eu no mundo espiritual dizia: eu acho que eu já perdoei fulano, eu acho que agora eu já consigo amá-lo, eu já converso com ele aqui, ele me fez muito mal, mas eu já perdoei, hoje a gente já é amigo. Será que é mesmo?
Ah, é sim. Então, reencarna para provar. A reencarnação é o instrumento para provar que o espírito já consegue amar de verdade. Se ele amar do lado de cá, eu posso dizer que ele aprendeu o amor. Porque amar do lado de lá é mais fácil. Eu estou vendo a imortalidade. Eu estou vendo a aplicação da lei de Deus. Eu estou vendo tudo que me circunda. Então é muito mais fácil para mim ser bom, dizer que mudei e dizer que a minha vida é completamente diferente. Quando eu reencarno, eu esqueço aquilo que eu disse e vivo aquilo que eu de fato sinto, aquilo que eu de fato sou. É por isso que é tão imperioso para o espírito promover a sua própria encarnação. Porque as experiências que ele vai viver do lado de cá vão provar se ele realmente já aprendeu a amar. As nossas circunstâncias de sermos pessoas diferentes, mas com a compreensão de que nós somos todos iguais perante a lei de Deus, que ninguém é maior do que ninguém, vai decorrer das experiências que eu vou viver. E eu vou precisar vir à Terra tantas vezes quantas se fizerem necessárias para que eu consiga desenvolver os valores espirituais que eu possuo. E nesse sentido, o desenvolvimento das nossas potencialidades, eles vão passar por 3 tipos de experiências. Quando o espírito renasce sobre a Terra, ele tem 3 tipos diferentes de experiências que ele vai atravessar. 3 tipos. Primeiro tipo de experiência que o espírito atravessa no seu caminho evolutivo. Chama-se prova. O que é prova? Prova é toda a experiência que o espírito atravessa, que ele vive essa experiência para alargar o conhecimento. A prova é toda a experiência que estimula o espírito a crescer em termos de conhecimento intelectual ou moral. Ela não tem nada a ver com o passado dele, ela tem a ver com a necessidade do progresso. Eu vou dar um exemplo. Uma pessoa diz assim, um espírito: esta encarnação, eu gostaria muito de renascer para trabalhar na área de saúde. Eu nunca trabalhei na área de saúde, eu gostaria de ter a oportunidade de trabalhar na área de saúde. E aí ele vem para uma encarnação para, de repente, aprender a trabalhar num hospital. E vai ser um técnico de enfermagem, um auxiliar técnico de enfermagem. Se for um espírito que já tiver maiores experiências, melhores condições, ele pode, de repente, trabalhar no hospital em outras funções, pode ser um médico, um enfermeiro, um diretor do hospital, um psicólogo do hospital. Então, ele vai lidar com a experiência porque ele pediu. Eu queria muito. Eu queria muito nascer como médico. Olha, dessa vez ainda não dá para você ser médico, porque você tem muito pouco conhecimento de medicina. Não dá para você já ser médico. Mas a gente pode mandar você para ser técnico de enfermagem, para você se aproximar desse conhecimento e, quem sabe, numa próxima, você já ser um médico. Você não tem nenhum conhecimento ainda de biologia, de química, difícil você ser médico estando tão distante disso. Então, a prova é um desejo do espírito que se concretiza do lado de cá.
Espíritos que são mais iniciantes, estão no começo da sua evolução, eles têm mais a tendência de viver em provas. Então, espíritos que estão saindo da infância espiritual, eles podem estar vivendo muito mais provas do que outro tipo de vivência. A prova, por exemplo, eu tenho uma comunidade primitiva que vive de maneira muito simples, à beira de um rio, planta mandioca, pega peixe, tem uma casa muito singela, vive uma vida muito simples, e ali eles têm as suas experiências. As experiências que esses espíritos podem estar passando podem ser do tipo prova, ou seja, eles estão ali, tudo que está acontecendo, eles estão aprendendo. Tudo que acontece com eles são aprendizados. Todas as experiências que eles estão passando não tem a ver com o seu passado. Eles estão aprendendo coisas novas, eles estão aprendendo a plantar, estão aprendendo a colher, eles estão aprendendo a ter um pouco mais de trato com a terra. Olha o que está acontecendo, está abrindo o conhecimento dele, estou alargando o saber. Um outro pode querer como prova, nunca fui artista, queria muito tocar piano nessa encarnação. Tem como eu ser pianista? Queria muito tocar um instrumento. Tem possibilidade? E quem sabe se, de repente, essa experiência se aproxima dele na condição da prova. Então, a prova são todas as experiências que o espírito atravessa nesse sentido. É o primeiro tipo de experiência que o espírito tem. Primeiro. Prova. Segundo tipo de experiência. Expiação. Prova, o espírito pede, é desejo, alarga conhecimento. Expiação, as experiências que o espírito vive, não é porque ele quer, é porque ele precisa passar por elas. São experiências que o espírito está atravessando e que estão relacionadas com o seu passado. O espírito está vivendo essas experiências porque ele tem necessidade de crescer em função de alguns equívocos que ele cometeu em outras existências corporais. Não tem nada a ver com a prova. Na prova eu escolhi. Eu quero ser pianista. Eu quero nascer na área da saúde. Eu quero nascer numa vida simples. Na expiação, não é assim. Na expiação, um segundo tipo de experiência, o espírito passa por essas histórias porque ele precisa passar por elas. Precisa. História mal resolvida. Ele precisa passar por essa experiência porque ele tem alguns equívocos do passado que ele tem que resolver. Então, por exemplo, imaginemos que alguém no passado foi muito cruel com outras pessoas. Ele machucou pessoas. Ele cortou pessoas. Ele matou pessoas. Como que um espírito desse vai ser feliz? Não tem como ele ser feliz. Ele tem muitos... E como ele tem conflitos, ele não consegue estar em paz no mundo espiritual. Ele necessita resolver as crises de consciência que ele tem. Então ele diz, eu quero reencarnar, mas eu quero reencarnar dentro de uma perspectiva em que eu resolva o que eu tenho de rolo do passado. Preciso ser médico. Preciso cuidar de pessoas, curar pessoas, dar... para que eu consiga, através disso, aliviar as minhas crises de consciência, as dificuldades que eu trago dentro de mim.
E quando eu faço esse tipo de experimento, eu tenho a possibilidade de me restabelecer diante da lei. Então, a diferença entre a prova para a expiação é que a prova eu pedi para crescer, para aprender. Eu vou ser médico porque eu quero aprender, quero crescer. Aqui, eu quero ser médico porque eu preciso ser médico. Para que eu cure ao invés de matar. Para que eu trate ao invés de ferir. Então, veja a diferença entre as duas experiências. Então, há situações em que o indivíduo passa por uma profissão ou uma determinada circunstância que é uma situação de expiação. Ele necessita dessa experiência para o seu alívio espiritual, não é para crescimento. Preciso me aliviar das minhas culpas, dos pesos, dos dramas, do amargor que eu trago dos equívocos que eu pratiquei no passado. Então, eu tenho prova, eu tenho expiação, que são 2 tipos de experiências, e tenho uma terceira, que se chama missão. Prova e expiação. Expiação, prova eu escolhi, expiação eu preciso, e na missão eu venho dar exemplo. A missão é típica das almas já resolvidas. O que é, na verdade, a missão? A missão é uma história que eu vivo, aonde eu venho mostrar para os outros como que a gente pode viver dentro da nossa sociedade, deixando para os que vierem depois de nós uma certa referência, um modelo de conduta, de comportamento, de atitude que inspire as pessoas. Às vezes se passa por sofrimentos que nem se precisa passar, mas só para mostrar para os homens que sim, é possível passar pelo sofrimento, deixando um exemplo para os que vêm depois de nós. Dessa maneira, a gente vai encontrar, pela ótica que a doutrina espírita nos oferece, os 3 tipos de experiências que a vida pode nos trazer: prova, expiação e missão. Nessas circunstâncias estão inseridas todas as experiências que a vida possui. Todas as experiências humanas, elas estão inseridas nesses contextos de provas, expiações e missão. Profissões, laços de família, histórias que a gente tenha. E, nesse sentido, no nosso assunto de hoje, a deficiência. Como é que ela se insere nesse aspecto? Dentro dessa leitura que a gente consegue ter pelo que a doutrina espírita nos oferece, como se insere a deficiência nesse quadro? Ela está na prova? Está na expiação ou está na missão? Onde ela está? Uma deficiência física, ela pode estar inserida em qualquer uma dessas 3 experiências. Sim, isso mesmo que eu falei. Uma deficiência física pode ser qualquer uma dessas 3 circunstâncias que eu tenho. Uma deficiência física pode ser uma prova, pode ser uma expiação, mas pode ser também uma missão. Como assim? Me dê um exemplo para a gente poder entender. Então, vamos aos exemplos. Imaginemos uma comunidade simples, que vive à beira de um rio, que planta a sua mandioca, que colhe seu peixe, e que não tem maiores arroubos de interesses de enriquecimento, de desenvolvimento tecnológico, que vive uma vida simples, que está, na verdade, aprendendo a lidar com as experiências da vida. Muito tipicamente,
Espíritos nesta condição estão vivendo experiências de prova. Estão vivendo experiências de prova. Por quê? Porque eles não têm muito histórico, eles não têm muito passado, eles não têm muitas encarnações anteriores, eles não têm muita confusão já na sua vida. Eles não são espíritos que estão marcados por uma série de feridas pelas existências anteriores, por equívocos que eles tenham cometido, por tropeços que hajam acontecido no curso da história. São, portanto, almas ainda iniciantes, espíritos na sua infância espiritual, se ensaiando para os grandes voos do conhecimento, almas ainda limpas das manchas que a nossa história produziu em muitos de nós. Isso então quer dizer que toda a comunidade que vive à beira de um lago, à beira de um rio, que tem uma plantação de mandioca, que come seu peixinho, é formado por espíritos da infância espiritual? Não! Não é verdade. Imagine que uma pessoa extremamente ambiciosa invadiu terras dessas populações menos vocacionadas para a ambição, matou indígenas, destruiu seus mananciais de água, retirou suas riquezas naturais, levou sua madeira, levou pedras preciosas que estivesse ali, destruiu os rios procurando fazer um garimpo ilegal, matou pessoas que moravam nessa condição. Esse espírito perverso que explora essa comunidade mais simples, ele automaticamente está se inserindo para um processo expiatório. Então, ele poderá reencarnar na mesma comunidade que ele explorou, não mais como alma simples. Ele vai ser agora uma alma em processo expiatório, nascendo nessa comunidade mais simples. Então, eu sou um espírito experiente, uma alma muito inteligente, mas perversa, que exploro os ingênuos. Como eu exploro os ingênuos, eu caio e renasço entre eles. Vai renascer no meio das comunidades que explorou, como consequência natural da lei de causa e efeito do crime que eu cometi. Você não explorou esse pessoal? Você não considerou que eles não tinham direito? Vai nascer entre eles. Será um deles na próxima existência. Tudo aquilo que a gente odeia ou que a gente desconsidera em termos de grupo social, corremos um grave risco de nascer entre eles numa próxima existência. A gente, portanto, precisa estar atento para que isso não aconteça. Então, numa comunidade que é uma comunidade simples, eu posso ter esses dois naipes de espíritos. Eu posso ter os que são realmente simples, que estão naturalmente se desenvolvendo naquela comunidade, cujas experiências são mais provacionais, e posso ter um segundo grupo de espíritos ali dentro, de almas velhas, experientes, inteligentes e más, que os exploraram no passado e agora, num processo expiatório, estão renascendo no meio deles, para que agora experimentem o que é ser explorado por aqueles outros que agora fazem o que eu fazia no ontem. Esse fenômeno é muito comum. Além do fato de que possa existir alguns indivíduos nessa comunidade que sejam muito evoluídos, que vieram para ajudar a comunidade a se desenvolver e, portanto, são almas em condição missionária entre eles. Mas, muito bem, eu tenho aqui um grupo de pessoas que vivem nessa comunidade. Os que são ingênuos, que estão no começo da evolução, e os outros que são experimentados, que eram muito cruéis, que matavam as pessoas, os indígenas, que os feriam, deixavam os indígenas
sequelados, deixavam os indígenas numa condição de sofrimento muito grande. Um belo dia, um grupo desses indígenas sai para fazer uma caçada com seu arco, sua flecha, para ir buscar algum tipo de animal para a sobrevivência da aldeia. Nisso aparece uma onça na beira da estrada. A onça ataca e morde as pessoas. Ataca e machuca fortemente 2 dos integrantes da equipe, que ficam fortemente feridos. E um deles ataca nas pernas e arranca uma das pernas e ele fica sequelado da perna. O outro indígena é atacado no braço e arrancado um braço dele. O braço direito dele é arrancado. O outro perdeu a perna. Levados para o posto de saúde, eles são tratados e sobrevivem. Um ficou sem a perna. O outro ficou sem o braço direito. O espírito o indígena que perdeu a perna não é um indígena, não é uma alma velha, é um espírito novo. Ele não é um espírito marcado por uma inteligência muito grande, não, é uma alma simples, que vive de maneira muito simples, na comunidade simples que ele vive. Mas a onça comeu a perna dele. Já o outro, não. O outro era o cacique, inteligente, articulado, revoltado com a exploração, possui uma visão de mundo muito mais próxima do chamado não indígena. Ele tem uma perspectiva de vida muito diferente. Ele é um indivíduo voltado para a ambição das coisas, notando-se claramente que ele não é uma alma ingênua. Ele é um espírito que está relacionado com outra circunstância. Ele é uma alma antiga, mas a onça comeu o braço dele. O que perdeu a perna, ele certamente está em processo provacional. Ocorreu o acidente com ele, mas não tem nenhum vínculo com o passado. E por que ele perdeu? Porque situações de provas acontecem. Espíritos em situação provacional passam por diversas doenças, passam por câncer, por lesões, catarata, diabetes, uma série de enfermidades que fazem parte das experiências provacionais que os espíritos atravessam. Vejam, se até os animais experimentam determinadas doenças, e são elas todas provacionais, por que não haveriam doenças provacionais nos humanos também? Então, existem determinados seres humanos que passam por experiências que são provacionais. Tá, mas o que adianta a onça comer a perna dele? O que ele vai aprender com isso? É o aprendizado. Os animais aprendem a se defender dos seus predadores nas várias existências que eles vão desenvolvendo para ficarem habilidosos em fugir do seu predador. O homem também, na sua fase provacional, ele aprende a fugir do perigo, a se defender do perigo com as experiências dolorosas que a existência tem. E os espíritos nos dizem que quando nós estamos encarnados, nós vemos a vida muito pelo lado material, mas os espíritos não veem pelo lado material. E que os nossos corpos são apenas circunstâncias e contingências do processo evolutivo. Se alguém, por exemplo, tem uma sequela qualquer, tem um problema físico qualquer, essa pessoa não necessariamente está passando por ela porque deve para a lei. Pode ser um processo provacional. Esse indivíduo, ele está aprendendo com essa circunstância. Ele está desenvolvendo a sua intelectualidade com a circunstância que a vida está lhe oferecendo.
Então, esse é um primeiro tipo de drama que a gente pode viver. A onça comeu a perna dele, ele vai andar de muleta o resto da vida. Ele vai ser um deficiente físico, motor. Ele não vai ter a mobilidade que ele tinha antes. Não vai ter. É porque ele deve para a lei? Não, ele não devia para a lei. É uma experiência para aprender a melhor se proteger e uma experiência para que a comunidade desenvolva o dom de cuidar do que não pode trabalhar, ser capaz de oferecer a ele proteção e guarida, porque ele não pode mais conseguir o próprio sustento. Então, a comunidade tem que voltar. É um exercício que se estabelece aí, você está vendo? Ele, de um lado, perdeu uma parte do corpo e vai passar por uma experiência que vai se desenvolver com o tempo. Ele vai desenvolver essa experiência, vai crescer com ela, ele vai aprender a melhor se proteger, ele vai aprender a usar muletas, ele vai descobrir como é que é, ou seja, a ignorância que ele tem vai sendo tirada com as experiências que ele vai tendo. Ele vai viver, através desse experimento, o alargar dos seus saberes. Nossa, mas sem a perna? Sim. Nessas oportunidades, o espírito vai aprender muitas coisas. Então, é um tipo de experiência de uma deficiência física motivada por um processo especificamente provacional. O outro, que também foi atacado pela mesma onça, perdeu o braço, e foi o braço direito que ele perdeu. Só que ele não é uma alma simples. Ele não é uma alma ingênua. Ele não está em início de processo evolutivo. Conversa com ele já é outra. Perder o braço é para ele não um processo provacional, mas sim expiatório. Ele é um espírito que no passado cometia uma série de desatinos. Agrediu, feriu, matou. Com qual parte do corpo que ele feriu? Não foi com o braço direito. Foi com o braço direito que ele fez isso. Então, hoje, o mesmo braço que ele no passado usou para ferir, ele veio sem. Ele não tem mais o mesmo braço, ele perde essa concessão. Então, eu vou ter uma deficiência aí, nele, que não é provacional. É uma deficiência expiatória. Uma boa parte das deficiências que a nossa sociedade apresenta são expiatórias. Estão relacionadas ao passado. Esse não era o homem cruel que na outra existência atacava a comunidade, matava as pessoas, feria os outros, ambicionando ter posse e riqueza? Ele renasceu na comunidade que ele explorava, como era inteligente, assumiu o comando administrativo e hoje manda nessa comunidade. Mas ele não é uma alma iniciante. E a lei de causa e efeito vai alcançá-lo. E ele vai, a depender das circunstâncias, experimentar a perda de um membro, exatamente pelas histórias que ele traz do passado, que provocam nesse indivíduo, hoje, as experiências para que ele aprenda a respeitar os outros. Então, as experiências expiatórias, elas são experiências que estão relacionadas com as nossas culpas do passado, apresentadas no momento de hoje. Eu tenho aqui, portanto, dois tipos de circunstâncias. Eu tenho uma deficiência física que é provacional, a onça comeu a perna dele, mas ele não tem nada a ver com o seu passado, é uma alma simples que está se ensaiando para a vida, e tenho uma segunda experiência, que é uma experiência expiatória. A onça comeu o braço do outro, que não é uma alma ingênua, é um espírito já bem velho e bem perverso, que a lei de causa e efeito veio e o alcançou nesse sentido. Então, esses dois que ficaram machucados procuram pelo pajé da aldeia. O pajé não é uma alma ingênua.
Não é. O pajé não é uma alma que está ali por um processo expiatório. O pajé, de repente, é alguém muito espiritualizado, um espírito de uma certa evolução espiritual que disse: eu quero estar nessa comunidade para ensiná-los, para que eles aprendam. Então, ele ensina o amor, ensina a espiritualidade, dá o equilíbrio para aquela comunidade e vive naquela sociedade exatamente para entregar amor. Ele poderia estar em outro lugar, mas eu quero estar ali. É meu desejo estar ali. Eu gosto dessas pessoas. O pajé pode ser, por exemplo, o pai espiritual daquele que está em processo expiatório lá. O antigo homem cruel tinha um pai bondoso. E o pai bondoso, quando viu que o filho encarnou entre aqueles a quem ele feriu, disse: eu quero ir para lá também. Eu quero ser o líder espiritual para ajudar o meu filho, que vai estar lá e que vai passar por dores muito amargas. E eu quero renascer entre eles. Esse pajé, vivendo ali por entre a comunidade, ele vai experimentar uma série de circunstâncias que são da própria comunidade que ele vive. Ele vai ser um homem que, de repente, traz uma doença dentro de si. Ele já nasceu com uma deficiência física. Ah, então se ele é deficiente físico, então é porque ele deve para a lei. Não. Ele veio para mostrar que mesmo com a limitação física que ele possui, a gente pode ser bom. A gente pode fazer o bem. Ele veio passar por um terceiro tipo de deficiência, a deficiência missionária. Ele trouxe uma má formação congênita das mãos, dos pés, de alguma coisa que lhe dificulta determinadas situações, mas mesmo assim ele consegue exercer as suas funções. Então nós vamos encontrar 3 características essenciais das nossas deficiências físicas. Nós podemos ter experiências que são provacionais, expiatórias ou missionárias. Essas 3. Como é que eu vou saber se é provacional, expiatório ou missionário? Não precisa saber, não é necessário. Não é necessário. O importante é saber lidar com elas. Não, mas eu queria saber. Não é uma regra absoluta, mas os que estão em expiação se revoltam contra as suas dores, reclamam das suas deficiências. Os que estão em processo missionário não reclamam das suas deficiências. Não se sentem diminuídos por aquilo que elas lhes restringem. E os provacionais ainda não têm uma capacidade intelectual tão desenvolvida para estabelecer um juízo e podem, de repente, pensar isso de maneira positiva ou negativa, sem que haja uma tendência de ser para um lado ou para o outro. Os provacionais costumam ser ou almas muito ingênuas ou provas muito pequenas. Nem tudo que nos acontece é expiação. Eu estou com uma unha encravada, isso não significa que na outra existência... Ah, encravou porque eu cortei errado a unha e ela encravou. Isso não determina que seja um processo espiritual. É do agora. Daqui a pouco fica bom. Passa um remédio, ela melhora. Então, mas se uma pessoa tem unha encravada durante toda a existência, é porque tem alguma coisa esquisita aí. Mas uma ocorrência de alguma coisa não determina nada nesse sentido. Então, veja só, quando eu olho para o quadro da sociedade em que eu vivo, e eu vejo pessoas com todo tipo de deficiências, surdez, deficiência na visão, deficiência na fala, deficiências motoras, deficiências para que eu consiga pegar pequenos objetos. Isso vai ser, na verdade, muito significativo para que eu olhe e deixe de ter a visão equivocada de que, obrigatoriamente, se todas as pessoas, que todas as pessoas que têm deficiência estão em processo expiatório. Não é verdade.
Muitas deficiências físicas ainda são provacionais. São experiências para espíritos ainda iniciantes e que estão se descobrindo. E eu vou encontrar muitas doenças que são doenças missionárias. Irmã Dulce, da Bahia, só tinha um pulmão. Um pulmão. Será que ela devia para a lei? Ou será que ela tinha um pulmão para mostrar para nós que uma pessoa com um pulmão pode fazer tudo o que ela fez? Irmã Dulce almoçava uma pera. Irmã Dulce almoçava uma pera. Será que ela era punida por isso? Ela estava em expiação? Ou era para mostrar para nós o quanto que nós podemos fazer se nós assim quisermos? A história relata que Braille, o criador do alfabeto Braille, ele tinha os 2 olhos absolutamente normais, mas o pai dele trabalhava numa oficina de couro, e quando ele tinha 3 aninhos de idade, ele pegou a pespontadeira na oficina do pai, e a pespontadeira veio no olhinho dele, e machucou um olho, e o olhinho dele inflamou, ele ficou com um olho inflamado, deu uma bactéria no olho dele, e essa bactéria começou a crescer, naquela época não tinha muito recurso, foi infeccionando, foi piorando a visão dele, a visão foi ficando cada vez pior, ele coçava o olhinho, criança, 3 anos, e aí ele coçou o outro olho e passou a bactéria de um olho para o outro. E daí a pouco os 2 olhos ficaram infeccionados, e ele perdeu as 2 vistas. Ele nasceu com visão, mas tornou-se cego aos 3 anos. E essa cegueira que ele teve foi o grande estímulo para que ele criasse o alfabeto Braille, que todos nós muito bem conhecemos. Então, nem todas as pessoas que passam por deficiências físicas obrigatoriamente estão em processos expiatórios. Alguns estão em processos missionários. Thomas Alva Edison, o criador da lâmpada elétrica, 400 outras invenções, quando jovem era vendedor de jornais. E numa das vezes, ele tinha aproximadamente 9 anos, ele estava com os jornais e tinha que subir no trem, e o trem estava partindo, o homem que tomava conta do trem pegou o Edison pela orelha e puxou ele para cima, e deslocou o ouvido dele, ele ficou surdo de um lado. Ele era surdo de um lado, mas nem por isso deixou de fazer o trabalho que fez. Beethoven ficou surdo aos 31 anos de idade, nem por isso deixou de compor suas belas peças, como a 9ª Sinfonia de Beethoven, composta ela na sua mais absoluta surdez. Ele nunca ouviu, em vida, a sua 9ª Sinfonia. Ele imaginava seus sons e regia a orquestra sem ouvir absolutamente nada. Então, as doenças que são de origem físicas, elas são plenamente encaixáveis, no dizer da doutrina espírita, nessas 3 peças distintas. Elas tanto podem ser processos provacionais, processos expiatórios ou processos missionários. A relação do indivíduo com a sua deficiência é o grande indicativo de qual é a característica que essa deficiência possui. Mas falemos agora das deficiências mentais. As deficiências mentais, da visão do Espiritismo, elas são sempre processos expiatórios. Porque os espíritos, eles não têm interesse em viver um processo missionário na condição de uma doença mental. As doenças mentais, portanto, elas estão profundamente relacionadas com as histórias do ontem,
mal resolvidas do passado e não do agora. Elas decorrem de algumas culpas que o espírito traz e, por isso, justifica as experiências que nós passamos. Assim, portanto, em resumo de tudo isso que temos hoje para discutir, as experiências humanas, elas se resumem a provas, expiações e missões. As deficiências físicas podem ser provas, podem ser expiações, podem ser missões. Todas as experiências humanas, com exceção da doença mental, podem ser provas, expiações e missões. Apenas a doença mental é que não pode ter uma expressão dessa natureza e se relacionam a processos expiatórios. Assim, portanto, observando as várias existências corporais, os vários fenômenos em que a criatura humana está inserida, nós vamos perceber que, observando as várias existências corporais, nós iremos nos convencer da absoluta igualdade dos seres diante da lei de Deus, porque, se percebermos as diversas existências, em cada uma delas uma experiência distinta, um aprendizado diferente, um foco alternativo de aprendizado. Mas o resultado das nossas vidas, todos tendentes para o mesmo objetivo: aprender, desenvolvendo o lado intelectual, e aprender, desenvolvendo o lado moral, avançando na direção do amor, que é quem nos abre as portas da felicidade. As deficiências físicas são, portanto, circunstâncias da existência. As doenças mentais, circunstâncias da existência, e por isso não podem ser como se nós fôssemos diferentes entre nós. É apenas uma existência corporal com essa característica, mas o espírito em si é absolutamente idêntico a todos os demais, porque todos nós, conforme a parábola dos trabalhadores da vinha, todos, independente da hora que cheguemos para trabalhar, valemos uma diária, valemos um denário. Vamos orar, então. Querido Senhor, diante das oportunidades que Tu nos concedes para que a doutrina espírita visite os nossos corações, nos fazendo entender os dramas que as criaturas possuem. Deixa-nos agradecer-te as oportunidades que Tu nos concede de nos reencontrarmos com a lei de causa e efeito. Poderíamos ter trazido no corpo as marcas dos equívocos, dos desenganos do passado, mas Tu preferiste nos oferecer outras estratégias para que nos reabilitássemos diante de Tua lei. Para alguns de nós, ofereceste a maternidade como forma de nos recuperarmos dos equívocos que praticamos. Para outros, Senhor, Tu nos concedeste o dom da tarefa espírita, para que, através dela, pudéssemos levar consolo e esclarecimento às almas que padecem. E para nós outros, que poderíamos ter renascido sob o guante do sofrimento, Tu nos deste a oportunidade de sermos intérpretes de Libras, para que, através deles, pudéssemos nos liberar dos nossos compromissos do passado, através da abertura da janela de comunicação com aqueles que hoje não podem se comunicar facilmente. Agradecemos-te, assim, a honra que nos concedeste de atravessar a existência de maneira saudável, ainda que com as almas enfermas, mas pelas estratégias que a lei de causa e efeito nos oferece, para que nós nos coloquemos de pé diante de Ti. Ajuda-nos, assim, nessa tarefa, seja a tarefa de maternidade, seja a tarefa da casa espírita, e seja o serviço de levar aos outros a possibilidade de conduzi-los pelas mãos, dando-lhes a chance de conhecer aquilo que se passa em seu derredor, pelos instrumentos de comunicação alternativos que o mundo possui.
Obrigado pela tua misericórdia, pela forma doce com que tu recuperas as nossas almas. E por isso nós te agradecemos penhoradamente, Senhor. E te pedimos que abençoes os nossos corações, que dulcifiques as nossas almas e que nos protejas no propósito do bem, para que nunca abandonemos a senda que nos permite esses modos tão suaves de nos reabilitarmos diante da lei, sem que tenhamos que atravessar os caminhos espinhosos que poderiam ferir profundamente as nossas almas. Faz-nos assim almas despertas nesse propósito, para que os nossos corações, cheios de ti, se asserenem na tua paz e na misericórdia que tu tens por todos nós. Muito obrigado, Senhor.